Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em algo que é tão fundamental no nosso dia a dia que a gente quase não percebe: a comunicação humana. Ela tá em tudo, sabe? Desde um simples oi até as ideias mais malucas que a gente tenta explicar. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é o centro de tudo. Já parou para pensar nisso de verdade? É quase mágico, né? Aquele instante em que uma ideia, algo totalmente abstrato dentro da cabeça, vira um som, vira uma palavra que outra pessoa consegue ouvir e entender. É exatamente essa jornada que a gente vai fazer aqui. E é muito importante a gente entender que, para muita gente, esse processo não é nada simples, não é uma linha reta. Essa imagem aqui, ela diz tudo, né? Transformar o que se pensa em fala pode ser um caminho bem complexo, todo emaranhado e muitas vezes cheio de desafios. Olha, no fundo, a comunicação é isso aí, uma troca. É como se fosse uma ponte de informações que a gente constrói entre as pessoas. Mas essa definição, que parece tão simples, esconde uma complexidade que é fascinante. E por que essa troca é tão, mas tão importante? Porque é ela que nos conecta. É a ferramenta que a gente usa para interagir, para mostrar quem a gente é, o que a gente sente e, claro, para fazer parte do mundo à nossa volta. Sem isso, a gente fica isolado. Ok, então, para a gente entender como essa ponte é construída, a gente precisa olhar para os tijolos, para os materiais dela. Vamos agora quebrar a comunicação em 5 partes fundamentais que fazem tudo acontecer. Pensa nesses 5 elementos como se fossem uma orquestra, sabe? Cada um tem um papel super importante e todos eles precisam tocar juntos, em harmonia. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um. Primeiro, a linguagem. A linguagem é tipo o software da comunicação, o nosso código. São as palavras e as regrinhas de gramática que a gente usa para organizar os pensamentos antes mesmo de abrir a boca. Aí vem a fala. Se a linguagem é o software, a fala é o hardware. É a parte física, o movimento preciso dos lábios, da língua, que pega aquele código da linguagem e transforma em sons que dá para ouvir. E a voz? Bem, a voz é a energia que impulsiona a fala. É o som que a gente produz que dá o tom, o volume. É a voz que coloca cor, emoção e uma identidade única em cada palavra que a gente diz. Mas, claro, comunicação não é só sobre falar, né? É uma via de mão dupla. Não adianta nada falar se não tem ninguém para ouvir. A audição é essa parte, a nossa capacidade de captar o som e começar o processo todo de entender o que foi dito. E por último, mas talvez o mais importante, a cognição. É o nosso processador central. É a mente que organiza as ideias para a gente falar e que também decodifica as mensagens que a gente ouve. É o maestro da orquestra toda. Mas e quando um desses músicos da orquestra desafina? O que acontece quando um desses componentes falha? É aí que as dificuldades começam a aparecer. Um distúrbio da comunicação é exatamente isso. Uma quebra nesse fluxo, uma barreira que complica essa troca de informações, seja na hora de se expressar ou na hora de entender o que as outras pessoas estão dizendo. E essas barreiras podem aparecer de jeitos bem diferentes, sabe? Pode ser uma criança com vocabulário que parece limitado para a idade dela, ou alguém com dificuldade de juntar as palavras para formar uma frase. Pode ser um problema para entender comandos simples ou até para articular os sons direitinho. Mas a boa notícia é que existem formas de contornar essas barreiras. Agora a gente vai ver como os profissionais lidam com isso, focando em 2 estratégias que são chave: a de aprender e a de reaprender. A diferença aqui é muito importante. Habilitar é como construir uma casa do zero, ajudando alguém a desenvolver uma habilidade pela primeira vez. Já reabilitar é tipo reformar uma casa que foi danificada, ou seja, ajudar a recuperar uma habilidade que a pessoa já tinha, mas perdeu. E quem são os profissionais por trás dessa construção e dessa reforma toda? Bom, aqui no Brasil são os fonoaudiólogos. E essa imagem, ela captura perfeitamente a essência dessa profissão. É um trabalho que une ciência com um lado humano gigantesco, tudo focado em ajudar cada pessoa a encontrar a ferramenta mais poderosa que existe, a própria voz. Então, falando de um jeito mais formal, a fonoaudiologia é a área da saúde que vai estudar e tratar todos aqueles componentes que a gente viu. O trabalho é garantir que a orquestra da comunicação de cada um funcione da melhor maneira possível, trazendo bem-estar e mais qualidade de vida. E assim, a gente fecha o círculo e volta para o nosso tema principal. Toda essa jornada, do pensamento até a palavra falada, tem um grande objetivo:
Se comunicar bem é muito mais do que só trocar informações. É a chave para o nosso bem-estar, para a nossa identidade, para a nossa capacidade de fazer parte de algo. No final das contas, encontrar as palavras é encontrar o nosso lugar no mundo. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. Depois de entender essa máquina complexa que é a comunicação, o que de fato significa não apenas falar, mas ser verdadeiramente ouvido por alguém?